Então, a ultrassonografia veio para ficar, não tem como mais nós trabalharmos, ela já é um pouco antiga, já está mais do que consolidada a sua aplicação, mas ela transcende um pouco além do pré-invasia. Não tem como trabalhar sem ultrassonografia. Não tem como você desafiar um animal jovem, uma novilha, sem fazer uma avaliação reprodutiva criteriosa. E não tem como você fazer isso sem ultrassonografia. A ultrassonografia, pessoal, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta. Olá, seja bem-vindo a mais uma live semanal nossa. Eu sou o Marcos Morandim, médico veterinário, fundador do ITVET, e é muito bom estar aqui com você novamente para falar de ultrassonografia. Você sabe para que serve a ultrassonografia nas fazendas? Praticamente a gente usa ela na reprodução. É isso mesmo, mas como falar de ultrassonografia? Por que fazer ultrassonografia? O que interpretar? Que informação eu vou buscar com a ultrassonografia? E principalmente, o que ela pode trazer de benefício para nós técnicos na fazenda quando eu utilizo ultrassonografia? E eu não posso deixar de convidar você a se inscrever no nosso canal, dá essa força pra gente, convida um amigo, ativa o sininho aí para você receber todos os episódios rapidinho, para você ficar atento e imerso nessa jornada de ensino, de informação que nós estamos compartilhando com vocês. Vem com a gente aqui nessa live para você saber tudo que envolve a ultrassonografia. Nós vamos falar um pouco de equipamentos, vamos falar um pouco de técnicas, vamos falar um pouco do porquê da ultrassonografia, para que serve, para que eu quero, para que eu não quero, o que implica, o que não implica. Vai ser muito bacana ter você com a gente nessa live. É muito comum a gente escutar em conversa, né? Ah, eu faço ultrassonografia para fazer diagnóstico de prenhez. Ah, ou até mesmo, já tem muitas perguntas, alguns alunos falam, Marquinhos, mas eu vou usar ultrassom só para fazer diagnóstico de prenhez? Vou comprar um equipamento só para fazer isso? Pois é, às vezes essa é a dúvida do pecuarista, né? Como quando você também fala assim, vou fazer ultrassom, ele fala assim, mas eu preciso disso só para fazer diagnóstico de prenhez? A ultrassonografia, pessoal, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta, ela é um método de diagnóstico que forma imagens e através dessa imagem e através da nossa capacidade de interpretação de imagens, nós conseguimos diagnosticar diversas situações dos rebanhos, diversas patologias, diversos problemas, diversas situações, diversos cenários do ciclo estral. A gente consegue diagnosticar, ver, de fato enxergar o que está acontecendo dentro da vaca. Mas a ultrassonografia por si só, ela não consegue caminhar sozinha. Não adianta nada eu ter uma imagem lá, preto e branco, né? E não saber interpretar, não saber o que ela significa. A ultrassonografia é a mesma coisa que você pegar um exame de sangue. Se você lê um exame de sangue, aqueles números, né, aqueles valores de referência, não saber o que significa HDL, colesterol, glicemia, hematose, você não saber o que aquilo significa, aquele exame não serve para nada. Na ultrassonografia é a mesma coisa. Se eu não souber formar a imagem, se eu não souber o que é aquela imagem, o layout daquela imagem propriamente dito, quais são as estruturas que estão na tela ali, quais são as variações de tonalidades, eu não vou conseguir formar o meu diagnóstico. E ela é uma ferramenta imprescindível para quem quer trabalhar com reprodução, principalmente com reprodução de fêmeas. No macho, a gente utiliza a ultrassonografia também, mas nas fêmeas, o macro uso, né, muitas vezes nós utilizamos, principalmente focado na reprodução. Trato uterino, a gente faz avaliação uterina de diversas fases do ciclo estral, patologias uterinas, ovário, dinâmica folicular, e a gente vê patologias ovarianas. A gente precisa utilizar a ultrassonografia, por exemplo, para fazer um procedimento de aspiração folicular, que ela é guiada pela ultrassonografia. No macho, a gente faz ultrassonografia de testículo, a gente faz ultrassonografia de glândulas vesicais. Então, o equipamento de ultrassom para você, ele é uma baita ferramenta.
uma baita ferramenta. Eu sei, tem equipamentos de ultrassons que variam de 10, 12, 15 mil reais até 50, 60 mil reais. Você não precisa começar lá em cima. Eu já falei isso aqui várias vezes. Começa do básico bem feito. Eu tenho um equipamento de ultrassom de mais de 12 anos, 13 anos vai fazer. Isso é a idade de fabricação dele. Eu formo imagens e eu dou meus diagnósticos tranquilamente. Então a capacidade que a gente tem de interpretar a imagem é o que de fato vai gerar valor para a aplicação dessa tecnologia, dessa ferramenta. E quando você domina a ultrassonografia, você domina a aplicação do aparelho, a configuração do equipamento, quando você domina o processo propriamente dito de passar ultrassom numa vaca, você começa a formar um planejamento estratégico para a situação daquele rebanho. Por exemplo, lembra lá na live de ATF que eu falei que muitas novilhas, por exemplo, entram ciclando, entram com corpo lúteo? Pois é, a gente usa o ultrassom para fazer essa análise ginecológica, essa avaliação ginecológica dos animais. E é com esse ultrassom, é nesse momento, avaliando, por exemplo, um lote de novilhas, que eu consigo diagnosticar a puberdade desses animais. Eu consigo avaliar se ela tem um corpo lúteo no ovário, se esse corpo lúteo é funcional, se ela tem um diâmetro ou uma estrutura ovariana que é condizente com a puberdade, ou se ela tem aquele ovário pequenininho, do tamanho de uma ervilha, que ainda é um ovário que está em desenvolvimento, né? Embora ela tenha um corpo lúteo, por exemplo, será que ela já tem maturidade uterina? Com a ultrassonografia, de fato, eu enxergo o útero dela e eu consigo ver o tamanho do útero, o diâmetro do útero, dos cornos uterinos. Eu consigo enxergar a estrutura anatômica daquele animal, daquela categoria, novilha especificamente, e avaliar. E poder dizer, ó, esse animal está púbere, esse animal não está púbere, por isso. Eu saio do achismo com a ultrassonografia. Eu enxergo o que está acontecendo. E a ultrassonografia, ela é muito importante para nós que está no campo, porque a gente começa a ter aquela precisão de diagnóstico. A gente começa a ter aquela certeza de situação fisiológica, a gente começa a ter aquela certeza num diagnóstico complementar, que é um diagnóstico por imagem, para fechar o quadro clínico do indivíduo ou do rebanho. Do indivíduo, por exemplo, fiz ultrassom numa vaca, ela tem uma endometrite. Indivíduo, fechei diagnóstico. Fiz ultrassom num lote, tem 70% do lote não está ciclando. Fechei um diagnóstico de rebanho. E a gente utiliza a ultrassonografia tanto para o leite quanto para o corte. A aplicação dela é indiferente pelas espécies. Estando nos bovinos, é praticamente o mesmo uso. Quando a gente entra no universo da ultrassonografia, a gente ganha uma escala de possibilidades gigantescas e principalmente de correlações. Eu vou entender justamente por que aquela vaca não está ciclando. Eu vou entender justamente por que uma vaca que já pariu 3, 4 vezes não está dando cio. Eu vou entender por que ela dá cio toda semana, por exemplo. Isso são patologias que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a utilização da ultrassonografia se faz de maneira fundamental para uma fazenda de corte que quer entrar numa intensificação reprodutiva, para um profissional que quer sim trabalhar de maneira adequada, de maneira assertiva. Nós precisamos do ultrassom. Você consegue comprar usado, cuidado com o equipamento de ultrassom, mas você precisa sim buscar, colocar isso na sua lista de desejo e adquirir esse equipamento, porque sem dúvida o seu serviço, a sua prestação de serviço vai dar um passo na qualidade se você usar essa ferramenta. Falando da ultrassonografia propriamente dito, para que eu uso ultrassonografia, né? Deixa aqui um comentário. Para que você acha que serve a ultrassonografia? O que eu posso ver numa fazenda? Vamos lá. Para que serve? O que eu quero a ultrassonografia, que eu já falei, para os animais aí, as novilhas, se estão ciclando ou não. Para que serve o ultrassom? Eu posso fazer diagnóstico de gestação, prenha ou vazia.
eu posso fazer diagnóstico de ciclicidade, está no cio, está ciclando, não está ciclando. Eu posso fazer o que mais? Diagnóstico de patologias uterinas, endometrite, metrite, piometra. Eu posso identificar se tem um animal em anestro. Eu posso identificar se tem um animal com cisto folicular. Eu posso identificar se o animal não tem o anestro, né, não tem desenvolvimento folicular, ondas de divergência folicular. Eu, através da ultrassonografia e com um senso crítico bem acurado, entendendo da base fisiológica dos bovinos, eu consigo falar para você assim, ó, essa vaca está no diestro, no proestro, no metaestro e no estro. Eu preciso entender a dinâmica folicular e eu consigo ter uma precisão para avaliar as fases do ciclo estral com ultrassonografia. Sexagem fetal. Ah, mas quando você usa sexagem fetal? Gado comercial talvez não usa muito, mas e embrião? E se o seu cliente tem um gado de valor genético alto e ele está vendendo embrião, está vendendo gestação, por exemplo, e ele está vendendo só gestação de fêmea, por exemplo. E fez embrião, você fez um trabalho de ETF, você fez um trabalho com semi-sexado, enfim, qualquer tipo de ferramenta de multiplicação que você usou aí, você precisa dar o diagnóstico de fêmea. Você usa ultrassonografia para isso. Então, é com ultrassom que a gente consegue literalmente enxergar o que está acontecendo dentro da vaca e tem uma aplicação gigantesca na nossa realidade na fazenda. E isso é muito importante. Você aumenta o seu cardápio de serviços, né? Você aumenta a sua atuação dentro da fazenda, você inibe um pouco de concorrentes ou colegas ou situações que a fazenda talvez precisa contratar alguém para fazer esse serviço e você aumenta a sua qualidade de prestação de serviço, podendo coletar informações com um nível técnico elevado, com um nível técnico de precisão para você tomar a decisão. E isso, sem dúvida nenhuma, vai auxiliar você a construir a tua confiança operacional na prestação de serviço. Pelo simples fato de você ter um ultrassom, talvez isso seja um diferencial na sua região, seja um diferencial na sua prestação de serviço, seja um diferencial para o pecuarista que vai te contratar. Talvez ele possa te perguntar, você faz ultrassom? Aí você vai falar para ele sim ou não. Não sei, tenho, não tem. Talvez isso seja um diferencial, porque já está intrinsecamente ligado a uma prestação de serviço de qualidade. O uso básico, o uso, vamos dizer assim, feijão com arroz, tem ultrassonografia na prestação de serviço. E basicamente hoje, a gente não consegue fazer reprodução de alto nível sem ultrassonografia. Porque na mão, né, quando a gente faz um diagnóstico na mão por palpação retal, a gente consegue diagnosticar gestações praticamente de 30 a 9 meses de idade. Porém, as gestações mais novas, 30, 35, 40, 45 dias, você precisa ter uma experiência muito refinada na mão para poder afirmar. Essa vaca está gestante de 33 dias, 34 dias, 35 dias na mão. Você precisa ter chão de curral, você precisa ter botina suja para conseguir na mão. Sendo que no ultrassom ela é perfeitamente visível. A partir de 28, 29 dias você consegue interpretar a imagem da tela com uma idade gestacional. Você interpreta isso de forma mais fácil do que na mão, devido à sensibilidade da mão comparada com a formação de imagem do equipamento. Então a gente tem diversas funções. Só de eu diagnosticar uma prenhez mais rápido, eu consigo liberar vacas não gestantes para um outro serviço de reprodução. Isso no leite é fundamental. Quando eu aumento a minha taxa de serviço, o que é taxa de serviço? É o número de vezes que a gente expõe aquela vaca à reprodução, inseminação propriamente dito. Então quando eu libero uma vaca vazia mais rápido, eu aumento a chance dela emprenhar mais rápido. Imagina se eu ficasse dando toque nas vacas e eu conseguisse pegar na minha mão gestação só de 90 dias. Eu demoraria de 30 a 90, 60 dias para liberar uma vaca. E essa vaca de 30 a 90 pode ter ficado 60 dias vazia.
E isso é um problema muito sério no leite. Então, hoje, leite de alta intensificação, leites de alta produção, não tem como trabalhar sem ultrassonografia. Não tem como você desafiar um animal jovem, uma novilha, sem fazer uma avaliação reprodutiva criteriosa. E não tem como você fazer isso sem ultrassonografia. Não tem como você desafiar fêmeas, não tem como você confirmar um problema nutricional, por exemplo, que pode eventualmente estar afetando o ciclo dessas vacas, ou um resultado de IATF, por exemplo, se você não consegue enxergar todas as estruturas reprodutivas que conectam, que completam o ciclo estral dessa vaca sem ultrassonografia, para você poder afirmar, a vaca está gorda, está bonita, porém não está ciclando. Ela não está completando o ciclo estral. Olha aqui, ela não está fechando, ela não tem folículo dominante, ela não tem ovulação, ela não tem corpo lúteo. Isso eu consigo com a ultrassonografia. Eu consigo de maneira precisa com a ultrassonografia. Então a ultrassonografia me proporciona meu auxílio a fechar um diagnóstico com uma maneira mais precisa. Se eu tenho um problema estrutural na fazenda, por exemplo, de nutrição, eu confirmo avaliando o trato reprodutivo das minhas matrizes. E isso é importantíssimo para vocês entenderem todas as possibilidades que esse equipamento traz para vocês. Além disso, que isso seria praticamente o básico, o feijão, arroz da ultrassonografia, quando a gente sai dos rebanhos comerciais, a gente sai do rebanho comercial, entra para um rebanho mais de elite, Nelore de elite, Nelore pintado, girolando, holandês. A gente começa a utilizar a ultrassonografia para trabalhos um pouco mais exigentes, que nem eu disse, a aspiração folicular, a transferência de embrião. Como que eu vou pegar, por exemplo, o embrião de uma doadora Nelore, que um cliente de uma doadora Nelore que está vendendo a prenhez por R$100.000 e vou colocar numa receptora convencional, vou vender aquela receptora barriga cheia, com a prenhez confirmada, com o sexo confirmado, seja de interesse macho ou fêmea, sem a ultrassonografia. Nessa situação da receptora, eu já entro com a ultrassonografia avaliando a condição uterina, fisiológica, ovariana, ou todas as possíveis patologias que aquela barriga de aluguel, aquela receptora tem para receber um embrião de 100 pau. Como que eu vou pôr um embrião desse, vou vender uma gestação de 100 mil numa receptora que não tem condição reprodutiva de conceber aquele embrião, de desenvolver a gestação daquele embrião? Olha que coisa doida. Eu pego um embrião de alto valor, coloco numa receptora de baixo valor comercial e quero que dá certo. A ultrassonografia, ela permite que eu avalie esse animal com o nível de critério lá em cima para poder selecionar os melhores animais para aquele embrião. E olha que interessante, nunca vai fugir, praticamente nunca, Sempre nós vamos encontrar os 4 pilares em qualquer tomada de decisão. Sanidade da receptora, reprodução da receptora, nutrição da receptora e gestão da receptora. Todos esses indicadores dos pilares, eu consigo olhar para a minha receptora para colocar o embrião de alto valor. E como que eu faço isso? Através da ultrassonografia. Então, mais uma vez, os 4 pilares da nossa metodologia que facilita você enxergar e você focar aonde você precisa enxergar para resolver os problemas ou minimizar a incidência deles, atuando de maneira estratégica na fazenda. Eu começo atuando, que nem eu disse lá no início nas nossas primeiras aulas, em cima de um drone, eu enxergo tudo, mas eu vou convergendo focalmente para cada atitude minha. No caso do embrião, eu reforço com o uso da ultrassonografia para falar, essa receptora pode receber um embrião, essa receptora não pode receber um embrião. E aqui eu vou dar aquela outra vírgula gigante e quero fazer um parênteses e uma reflexão para vocês. Eu estou selecionando criteriosamente essa receptora. Como que eu faço para selecionar
criteriosamente, por exemplo, uma doadora de embrião que está agora no palco nosso aqui da nossa conversa. Como que eu seleciono uma doadora de embrião? Quais são os critérios para selecionar uma doadora de embrião? E cada um tem o seu. Todo mundo pode falar que tem uma doadora de embrião e, de fato, uma vaca pode doar quantos embriões, pode doar genética, seja ela qual for. Mas ter uma vida reprodutiva saudável, ter um trato reprodutivo, ovário, útero, ter o trato reprodutivo desenvolvido, sem patologias, mesmo que aquele animal seja submetido a vários procedimentos de aspiração, que é um procedimento invasivo no ovário, né, de aspiração do óvulo, uma agulha que entra no ovário, feito criteriosamente por veterinários capacitados. Como que ela se transforma em doadora? Primeiro, ela precisa ter o mérito genético, né? Ela precisa produzir filhos excelentes dentro daquele sistema que ela está inserida e que realmente expressam elevado potencial genético de desempenho, de reprodução, de ganho de peso, de fertilidade, enfim, dentro do programa genético que foi definido pela fazenda. Mas principalmente que ela pode ser submetida também a procedimentos de multiplicação, que hoje basicamente é a FIV, é a aspiração folicular, posteriormente a FIV, os embriões feitos em laboratório. E esse procedimento, essa avaliação, eu consigo fazer com a ultrassonografia. Eu consigo avaliar o ovário dessa vaca para saber se não tem patologia, se o excesso de aspiração está comprometendo a saúde reprodutiva dessa vaca. Imagina você ter uma vaca de 500 mil reais que não consegue ter filho, porque foi perfurada excessivamente o ovário dela de maneira indiscriminada. Pois é, você quer levar isso para o seu cliente? Você quer levar essa experiência negativa? Talvez, não sei se o mercado está concorrido na sua região, mas para técnico capacitado está faltando técnico no mercado. Para fazer bagunça, está cheio de gente no mercado. Então, se você tiver uma avaliação precisa dessa doadora de embrião, através da ultrassonografia, avaliando dinâmica folicular, avaliando saúde ovariana, saúde reprodutiva, acompanhamento mensal, será que você consegue agregar isso de valor na sua profissão? Será que realmente não é isso que o produtor está buscando? A gente fala muito de animal de elite, a gente está falando muito de animal de elite, mas são os animais que mais movimentam dinheiro. Você tem uma vaca que produz prenhez a 100 mil reais, quantas prenhez o cara vai querer reproduzir dessa vaca? Se a gente, por alguma patologia, por algum déficit nutricional ou por algum excesso de manipulação de maneira errada, a gente comprometeu o trato reprodutivo dessa vaca. Então a ultrassonografia vem para nós literalmente para enxergar tudo que está acontecendo dentro da vaca. E é óbvio, você precisa aprender a interpretar essas imagens. Você precisa aprender, através da manipulação do útero, do ovário, a formar essa imagem na tela do ultrassom. Para você, aqui dentro da sua cabeça, maquinar o diagnóstico, interpretar a imagem e, de fato, discorrer, descrever, entender o que está acontecendo com aquele animal. Então, a ultrassonografia veio para ficar, não tem como mais nós trabalharmos, ela já é um pouco antiga, já está mais do que consolidada a sua aplicação, mas ela transcende um pouco além do pré-invasia. Se você quiser, você pode fazer só isso, vai de você. Se você está buscando melhoria profissional, você está buscando novas oportunidades, se você está buscando fidelização de clientes, se você está buscando poder cobrar mais caro pelo seu serviço, você não pode fazer o simples, você não pode fazer o pouco, você tem que levar valor, mesmo que seja simples, você precisa fazer bem feito, com capricho, com consciência, com um passo a passo. É isso que a ultrassonografia traz, precisão no diagnóstico. Só que para a gente operar essa ferramenta, a gente precisa treinar, mas é perfeitamente executado em qualquer tipo de fazenda, seja ela pequena, seja ela um cliente, por exemplo, que você foi chamado para inseminar uma vaca. Se você fizer uma avaliação ginecológica e diagnosticar que aquela vaca está prenhe de 30 dias e o seu Zé não sabia, você ia meter um protocolo, você ia abortar aquela gestação e você não ia ter resultado de gestação. E aí? Uma simples ultrassonografia te salva disso, te salva de uma situação.
te salva de um imprevisto e de um problema maior, tá? Essa é uma das aplicações práticas da ultrassonografia que a gente pode utilizar aí normalmente nas fazendas. E eu não posso deixar de te convidar para participar da nossa imersão. Eu não vou nem falar preço, que vocês vão ter uma surpresa aí, é irrisório. Serão 2 dias que nós vamos desenvolver os 4 pilares da nossa metodologia de diagnóstico de problemas de fazenda, diagnóstico de execução, passo a passo de como começar um serviço, de como enxergar tudo que uma fazenda tem para nos mostrar e para a gente ir lá, colocar o dedo na ferida e resolver os problemas que aquela fazenda precisa naquele momento. Não deixe de participar, a imersão será aqui, dá uma olhada aqui nas datas, reserve a sua agenda, venha com a gente em 2 dias, de manhã, de tarde, não sei se vai de noite, dependemos de todos vocês aí na participação. Conteúdo teórico, conteúdo prático, muito serviço, muito trabalho para nós nessa imersão. Vocês vão colocar a mão na massa aqui comigo durante 2 dias, eu e vocês executando toda a metodologia na prática. Clica aqui no link na descrição, não fique de fora, garanta a sua vaga. Aí você me pergunta então, Marcos, mas por que eu preciso mesmo de fato? Você já falou bastante coisa aí que o ultrassom precisa, que eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, mas tá. E se eu não usar o ultrassom, eu consigo trabalhar? Você consegue. Eu tenho um padrinho dos veterinários antigos, já está até com a barba branca. E ele foi uma referência profissional muito grande para mim. E na época que eu comprei o meu ultrassom, ele só dava diagnóstico de gestação na mão. A mão dele praticamente era um ultrassom de tanta prática que ele tinha. Eu falava, padrinho, você não usa ultrassom? Não. Ele falou assim, eu não. Eu dou diagnóstico com 60 dias, com 45 dias na mão. Falou, padrinho, mas agora você pode fazer com 30. Porque mas por causa de 15 dias você vai... Nós vamos brigar por causa de 15 dias? Falei, não, padrinho, não vamos brigar não. E foi muito bacana esse aprendizado comigo, e entre eu e ele, né? Porque foi uma não uma divergência, mas um conflito de gerações. Ele foi educado numa metodologia de trabalho que na época dele, ele construiu o patrimônio dele, os ganhos materiais, a experiência profissional, o relacionamento com os clientes dele. Ele construiu dessa forma, ele construiu a metodologia dele de trabalho que na época, na ocasião, a intensificação das atividades não tinha necessidade de ultrassonografia. Os produtores tinham uma atividade um pouco mais confortável do que hoje. Hoje a margem vem cada vez mais estrangulando do que antigamente. E ele se deu bem, na época, na situação, trabalhando com a mão. Conseguiu tocar fazendas de leite, pequena, grande, fazenda de corte, pequena, grande, trabalhando na mão, por exemplo. Mas ele era um exímio palpador, vamos dizer assim. E aqui eu quero trazer já um ponto de interrogação, né? Quem está correto? Eu, que quero usar a ultrassonografia, ou ele que não queria usar a ultrassonografia? Eu acho que todo mundo está correto. O ultrassom é uma ferramenta. Você pode escolher usar ou não. Hoje que nós demandamos, hoje, né, que a atividade pecuária demanda um nível de intensificação, que demanda uma tomada de decisão mais rápida, um realinhamento de rota mais rápido, eu diagnosticar problema, eu não protelar, eu não atrasar, não empurrar com a barriga o problema, o ultrassom é fundamental. Só que sim, você pode não precisar do seu ultrassom. Mas, porém, todavia, né, faça essa análise você. Você vai estar ganhando ou perdendo comprando ultrassom? Eu tenho certeza que, no mínimo, você está empatando, porque o dinheiro que você investe, o ultrassom te proporciona possibilidades que somente na mão você vai ter muito mais dificuldades de avaliar, diagnosticar e tomar a sua decisão. Aí você precisa julgar, né? Se o tempo que você vai tomar a decisão com ultrassom ou sem ultrassom faz a diferença para você e para o seu cliente. Note, pessoal, que aqui eu estou falando da nossa atuação em relação aos nossos clientes. Essa confiança mútua só é estabelecida a partir do momento que nós conseguimos resolver problemas da maneira mais eficiente e da maneira mais barata possível. Essa confiança só é estabelecida quando
eu consigo diagnosticar um problema que muitas vezes está invisível aos olhos do pecuarista. E o ultrassom nos proporciona isso. O ultrassom não é só uma ferramenta de imagem. Se você correlacionar tudo o que está acontecendo com a ultrassonografia, você vai sair na frente de muita gente. Outra aplicação da ultrassonografia, que está sendo cada vez mais comum, por exemplo, ultrassonografia de carcaça. Pois é, ultrassonografia de carcaça, a gente consegue avaliar a carcaça dos animais que vão ser submetidos ao abate. A gente avalia EGS, que é a espessura de gordura subcutânea, a gente avalia a AOL, área de olho de lombo, a gente avalia algumas estruturas que compõem a carcaça, simplesmente para saber se aquele animal vai produzir uma carne de baixa, média ou alta qualidade. Marmoreio, por exemplo. Tem uma notícia de um famoso que, não sei se vocês viram, que comprou um lote de Wagyu. Wagyu, aquela raça do boi japonês, tem que dar o marmoreio, aquela carne que parece um granito, de tão branca que é. E ele confinou, ficou 6 meses confinado, 7 meses confinado, ele foi abatendo o lote, um pouquinho, ele trabalha com carne de qualidade. E ele queria fazer um teste com a carne do Wagyu, abateu com 120 dias de coxo, não deu marmoreio. Abateu mais alguns animais com 150 dias de coxo, não deu marmoreio. Abateu um lote de animais com 180 dias de coxo, não deu marmoreio. Com 200 dias de coxo, não deu marmoreio. E ele foi no fornecedor dele e falou assim, pô, escuta, eu abati os animais aqui, todos os Wagyus, e eu não tive o marmoreio desejado. Aí a informação chegou nele, ele falou assim, não, mas o lote que o senhor comprou foi o lote que a gente descartou na ultrassonografia reprodutiva que não tinha marmoreio. Pois é, olha que interessante. Então, a gente utiliza uma ferramenta, embora a raça de Wagyu dá marmoreio lá em cima, aqueles indivíduos não tinham o gene do marmoreio e não deram marmoreio no abate. Então, a gente utiliza a ultrassonografia de carcaça para identificar animais, principalmente, que vão produzir uma carne de qualidade, para eu identificar o indivíduo, talvez um macho, que pode proporcionar isso para os filhos, e a fêmea que pode proporcionar para os filhos, para se tornarem reprodutores, enfim. Mas, para eu também, por exemplo, excluir animais que não dão qualidade, para eu tirar aqui dentro do meu padrão de carne, por exemplo, do frigorífico que eu mando, ou da minha boutique de carne. Então, é uma ferramenta que a gente tem várias aplicações. É uma ferramenta que a gente consegue entregar uma qualidade de serviço fundamental. E basta você aprender a interpretar. Muitas vezes a gente em conversas, né, aqui nas nossas aulas, aqui nos nossos cursos presenciais, o aluno até tem, o colega nosso até tem o equipamento de ultrassom, mas ele fala assim, Marquinhos, tá, como que eu posso colocar esse ultrassom, como que eu posso otimizar, né, o uso do ultrassom e sair só do pré-invasivo? Eu falo assim, cara, você precisa colocar a ultrassonografia no teu calendário de serviço. Por exemplo, eu já falei das categorias, já falei do olhar que nós temos que ter nas categorias para IATF. Já falei isso nas lives passadas. Com o ultrassom é a mesma coisa. Gente, pensa que vocês vão ser os técnicos que vão estar na fazenda, vocês serão como se fosse um mecânico, vocês têm uma caixa de ferramenta na mão. A IATF é uma ferramenta. Eu vou aplicar essa ferramenta para diversas categorias de maneira diferente. O ultrassom é a mesma coisa. Eu posso utilizar a ultrassonografia, por exemplo, para novilha. O diagnóstico de ciclicidade, de puberdade, para identificar animais super precoces, eu consigo fazer isso. Para as primíparas, como elas sofrem muito no parto, o retorno à ciclicidade, o retorno à reprodução é muito importante. Eu consigo fazer nas multíparas a mesma coisa, identificar patologia nessas 3 categorias. Coloque o ultrassom no calendário de serviços seus. Se você for fazer um trabalho de IATF, o que eu falei lá atrás na outra live? Você precisa fazer uma avaliação ginecológica. Você não sabe como que esses animais se comportaram no pós-parto. Pode ter uma doença ali, pode ter uma endometrite, por exemplo, uma metritezinha que vai te ferrar.
E se você tiver com 10, 15% de endometrite aí no lote, pô, você tem que fazer o tratamento, você tem que melhorar o seu pré-parto. Você entende onde a conversa vai? Coloque o ultrassom no momento, por exemplo, pré-IATF, para você avaliar 100% dos animais que vão ser submetidos a IATF e para você ter um panorama da ciclicidade, da condição uterina, da puberdade, da resposta no pós-parto, para você entender. Isso é fundamental. O ultrassom no gado de leite vai lá em cima, então a importância de utilização é muito mais comum problemas de puerpério do que o gado de corte. Então a gente começa a ver o que está acontecendo. Dentro do protocolo de ATF, eu falei na outra aula, a gente pode avaliar a dinâmica do ciclo estral. Eu sei que de rotina, fazenda com 1.000, 2, 3, 4, 10, 20 mil vacas, você não consegue fazer isso todas as vacas. Nem precisa. Porém, em fazendas pequenas, você pode sim. Lembra que eu falei que eu tinha um amigo que lá na retirada, no D8 dele, ele passava ultrassons que não responderam ao protocolo, ele já descartava? Ele conseguiu otimizar o trabalho, a janela de ATF, com o emprego da ultrassonografia e melhorar os resultados dele. Aquela vaca não ia responder à inseminação, ele economizou dose de hormônio, economizou uma dose de sêmen. Ele saiu da média do resultado, só que é uma fazenda pequena. Então as fazendas pequenas podem te proporcionar oportunidades de você elevar o nível da sua atuação. Você está lá mesmo. Você foi fazer 10 vacas de protocolo naquela fazenda. Por que você não coloca o ultrassom e melhora a sua atuação, o seu resultado? Se você descartar ali 3 vacas, por exemplo, você descartou 30%. Uma dose de sêmen, por exemplo, de leite a R$50, você já economizou R$150. Você economizou mais hormônio, mais R$10 de hormônio, vamos dizer assim. Você economizou R$180 para um pecuarista pequeno, que talvez faz a diferença. Você começa a gerar valor, você começa a diminuir aquela ponte, aquele caminho, aquele abismo que existe entre a sua formação e a sua atuação profissional. Utilize das fazendas pequenas como possibilidades maior de você colocar tecnologia. Você já está lá. Isso eu não estou falando para você chegar no pecuarista e falar assim, com ultrassom é R$100, sem ultrassom é 80. Eu não estou falando isso para você fazer isso. Trabalha com a cabeça. Use uma ferramenta que você já comprou para melhorar a sua prestação de serviço. Use tudo aquilo, aquele pacote tecnológico que você comprou, para você ter mais precisão na sua atuação. Use dessa ferramenta que você investiu para gerar a confiança que você precisa para a sua atuação. Isso que é importante. É isso que diferencia os profissionais que têm sucesso dos que não têm. O pessoal está pensando, com ultrassom é R$100, sem ultrassom é 70. Eles estão pensando nisso. Mas eles estão esquecendo que esses R$30 de diferença é o valor e é a forma que você aborda o pecuarista que você não consegue gerar valor na sua profissão. Isso que você precisa entender. Se você comprou ultrassom, usa ele para você ter mais certeza do que está acontecendo com o rebanho do cara. Essa é uma ferramenta para você melhorar a sua conexão com o pecuarista. Essa é uma ferramenta tua. O cara não tem que te pagar mais por isso. É uma ferramenta de inovação tua, é uma ferramenta de precisão sua, é uma ferramenta de prestação de serviço sua, é uma ferramenta que impacta diretamente na qualidade do teu serviço. Você tem que enxergar dessa maneira. Eu já ouvi há um tempo atrás profissionais que davam assessoria com ultrassom e sem ultrassom e cobrava mais caro por isso. Tá certo? Tá. A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que no momento que nós estamos hoje, parece que o dinheiro vem na frente de tudo. Faça o teu serviço, faça bem feito, o arroz com feijão. Se reúna as melhores informações. Participe dessa jornada com a gente de informação. Para você ter mais ferramentas, para você ter mais saída, mais solução para resolver os seus problemas. Isso que a ultrassonografia traz para nós. Ela é uma ferramenta. Eu preciso aprender a utilizá-la. Eu preciso aprender a implantá-la para dar mais segurança para mim. Vou dar um exemplo. Acho que você entendeu a mensagem.
Se eu tenho uma tábua, eu vou serrar uma tábua com faquinha de pão. Eu vou serrar essa tábua, vou demorar uma semana. Mas se eu comprar uma serra, né? Eu serro ela em 1 segundo. Eu fui lá na madeireira e pedi para serrar uma tábua com faquinha ou com serra, é mais barato, mais caro. A ferramenta é minha. A otimização do meu serviço é meu. A qualidade do meu serviço é meu. Essa é a mensagem, pessoal. Ultrassonografia não tem como vocês trabalharem. O meu padrinho já aposentou, está aposentando, foi um excelente veterinário, ele não precisou. Mas eu não tenho dúvida que vocês vão precisar. Eu não tenho dúvida que a precisão ultrassonográfica vai colaborar com o serviço de vocês. Não deixem de aprender ultrassonografia. Não deixem de estudar ultrassonografia. E aqui nós falamos de várias aplicações, no macho, na fêmea, novilha, em vaca, animal comercial, animal de alta produção, animal de alto valor, os PO da vida, os elite da vida. Não tem como. Ultrassom você vê o que está dentro da vaca. Não fique sem ultrassonografia. Muito obrigado pela sua participação nessa live. Eu te vejo semana que vem.